Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Bitcoin a 94.400 dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que segue forte depois de rejeitar o ponto de controle, a faixa de preço em que a gente teve o maior volume de negociação nos últimos 6 meses. Rejeitamos, mas o mercado segue muito forte, acompanhando a liquidez global que renova máximas. Um movimento muito importante para aqueles que estão de olho nestes dados e estão vendo que existe uma correlação muito grande entre o Bitcoin, as altcoins, os mercados de risco e o M2 global. Há 24 horas da decisão da taxa de juros e principalmente da fala de Jerome Powell, coletiva de imprensa com Jerome Powell, a gente tem que ter máxima atenção aos níveis que estamos visitando neste exato momento. É sobre isso que eu quero discutir no vídeo de hoje. Quais são as áreas mais críticas, o que a gente tem que estar atento, quais são os ativos que a gente tem que estar vigilante. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes vou pedir para você, gentilmente, colocar aí nos comentários aqueles ativos que você quer que eu analise amanhã. Já separei ativos para analisarmos juntos, mas aguardo o seu pedido aqui embaixo. Vamos começar com o mais importante. Com o Bitcoin? Não. Vamos começar com o evento mais importante. Amanhã, 15 horas... horário de Brasília, nós temos a declaração do FOMC. É uma declaração que mostra as projeções e o que os integrantes do Fed estão colocando como votação para a definição da taxa de juros. Às 15 horas também temos esta decisão. Expectativa completa do mercado na manutenção dessa taxa de juros. E por fim, às 15h30 temos a coletiva de imprensa FOMC, coletiva de imprensa com o Jerome Powell. Jerome Powell, que é o chefão do Banco Central norte-americano. Ele vai abrir a boca amanhã e você tem que esperar completamente sereno, volatilidade. Você tem que estar tranquilo, consciente, esperando a volatilidade. Ah, vai subir ou vai cair? É óbvio que no curtíssimo prazo é impossível a gente definir, vai subir ou vai cair. O que a gente sempre gosta de chamar a atenção? Preparação, estratégia, crie os seus planos e espere. É isso que eu gosto de enfatizar, preparação para reação. É o que eu fiz, é o que eu apresentei para todos os integrantes Prêmio Desafio e é o que eu vou me manter. Inclusive é o que eu indico que você sempre faça. Se prepare para todos os cenários, cenário de alta, cenário de baixa. Porque, a não ser que você seja o Jerome Powell, você não tem como adivinhar o que de fato vai acontecer. Então, portanto, é extremamente importante que a gente se prepare para estes cenários que podem se apresentar amanhã. O que a gente trouxe nos últimos dias? E se você não está me acompanhando, já aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like se esse vídeo fizer sentido para você. Nós falamos nos últimos dias sobre um movimento padrão que acontece antes das reuniões do Fed, quedas. Este é o movimento mais comum antes dessas reuniões. Estamos vendo quedas, uma vez que o Bitcoin está rejeitando esta faixa de controle, este ponto de controle, que é o local em que a gente teve uma maior negociação, volume de negociação nesses últimos 6 meses, que acaba, assim, criando uma resistência que, se for rompida, servirá como um suporte, mas enquanto não for rompida, vai servir sim como uma resistência. A gente teve este movimento de rejeição e estamos presenciando uma leve queda. Queda que traz oportunidades claras? Na minha humilde opinião, não, porque a gente não viu no curto prazo uma correção que nos levasse a faixas de Fibonacci
que estão entre 38,2 e 618, então a gente está falando de 89, 86 e 83,400. A gente não viu o mercado atingir essas áreas e também não vimos o mercado formar uma base de preço semanal. É isso que eu estou atento, é isso que eu estou monitorando para o curtíssimo prazo. Para, sim, aproveitar para ir às compras. Eu já separei 17 ativos que eu vou comprar diante de uma movimentação de correção eventual. Pode ser uma correção, lembrando da importância de ter planos. Pode ser uma correção aqui ou pode ser uma correção aqui. Independente do cenário, eu vou avaliar ponto a ponto, ativo por ativo, que eu já estudei e já separei e que estão no meu portfólio, e vou avaliar essa exposição, aumento de exposição na ativação de um dos planos específicos. Lembrando que o macro segue bullish. Se o micro segue bullish, uma vez que a gente teve o rompimento confirmado da cunha, se no curto prazo a gente segue bullish, eu não preciso nem falar no macro. Se você coloca para o mensal, para o semanal, a gente segue ultra bullish. Não tivemos a perda de nenhuma tendência de alta nesses tempos gráficos maiores. E olha só o que a gente tem aqui, M2 Global. O M2 Global, ele está renovando máximas. E a gente está com projeções para o M2 Global, se a gente correlacionar com o Bitcoin, que podem levar o ativo, que é o farol do mercado cripto, lá na casa de 180 mil dólares. Isso é importante, chama a atenção e tem um impacto direto, obviamente. Se você avalia esta correlação e entende que ela tem um peso, qualquer correção neste momento pode ser muito oportuna para que você faça boas compras e surfe valorizações. Mas eu venho enfatizar mais uma vez. Quando o mercado começa a corrigir, quando o mercado corrige, as pessoas podem acabar ficando com medo. Isso é importante. Por quê? Porque o medo acaba sendo um catalisador, mas o medo também pode ser algo ruim para quem não está preparado. E eu falo muito sobre preparação. Preparação, aproveitar a oportunidade. Muitas das vezes as pessoas ficam bravas com esta palavra, oportunidade. Por quê? Não existe caixa. Não, porque eu não tenho caixa, esse seu caixa é infinito, não tem como, isso é um absurdo, você ficar colocando dinheiro. Quando na verdade, o entendimento de caixa infinito, ele não é relativamente financeiro apenas. Ele é muito para a questão percentual. E eu tenho uma aula que está aqui na descrição do vídeo, que é muito importante, e ela fala justamente do caixa infinito. E eu utilizo o caixa infinito, eu crio estratégias para ter um caixa infinito. Neste momento eu tenho uma exposição que me deixa muito confortável e um caixa. É este caixa que permite que, caso o mercado faça esse movimento aqui, eu possa ir às compras. É este movimento aqui que vai ser o movimento oportuno. Mas é oportuno só para quem? Para quem tem caixa, para quem tem money. E não se engane, você não precisa necessariamente colocar dinheiro novo. É o que a gente explica na aula aqui de baixo. E para te mostrar, não vamos gaguejar, e para te mostrar de forma prática o que é o caixa infinito, eu quero trazer 2 desenhos rápidos aqui. Eu quero te mostrar, não é necessariamente um ativo que eu comprei, tá? Mas foi uma estratégia que eu fiz com outros ativos. Ativos que a gente viu uma aceleração agressiva nestes últimos dias, nessas últimas semanas, esticaram bastante e chegaram num ponto em que era inteligente a realização de lucro. Então, vou te dar um exemplo. Não é o ativo em questão, e a gente vai analisar todos esses ativos. Conforme o mercado foi caindo, eu fui fazendo preço médio aqui, porque eu tinha uma visão específica de certos ativos.
percentual pequeno, sem loucura, sem colocar 10%, mais 10%, mais 10%, que muita gente acaba fazendo. Não, 0,25% do capital total, mais 0,25%. Ah, encontramos um medo extremo no Bitcoin, isso aqui é um gatilho interessante, 0,5%. Ah, cheguei ali a 1%. O ativo valorizou absurdamente. A gente viu muitos ativos que valorizaram muito. Então eu saí de 1% para 4, 5% do meu portfólio total naquele ativo. Poxa, eu não quero ter 5%, eu quero ter 1%. Mesmo que eu considere ter um pouquinho mais de percentual, 5% é muito. Qual é o meu movimento? Se eu quero ter este ativo ou manter uma exposição neste ativo, mas eu vejo que ele está atingindo uma faixa de sobrecompra, eu realizo parciais. E em vários dos ativos que a gente fez vendinhas pontuais, ou seja, você tirou 1/3, por exemplo, ou metade, 50%, eu tenho a capacidade agora, diante de um movimento simples de pullback, comprar muito mais ativos. Se a gente corrige, só para você ter uma noção, 30%, você tem a capacidade de comprar 43% mais ativos com o mesmo valor. Quando a gente está vendo correções de 50%, 55%, 60%, você começa a entender que usando o mesmo dinheiro, você tem a capacidade de aumentar a sua quantidade de tokens e posteriormente ter um lucro muito maior. Quando o mercado estica, a gente faz vendas pontuais. E essas vendas pontuais permitem que a gente tenha esta tranquilidade em um movimento de pullback. Ah, mas e se ele esticar? Não tem problema, eu ainda tenho ativos, eu não estou saindo 100%. E, além de utilizar de vendas pontuais, a gente faz posições de hedge. Conforme o mercado está lateralizando e a dominância está subindo, algumas altcoins começam a demonstrar fraqueza. O Bitcoin pode corrigir? Pode corrigir. E as altcoins? Tem altcoins que estão em tendência de baixa que seguem demonstrando topos descendentes e podem cair mais. Se eu entendo que o mercado pode cair mais, eu posso fazer posições de hedge. Porque se eu faço posições de hedge pontuais também, eu vou adicionando pontualmente caixa. Então eu aumento levemente o meu caixa. 1% pode não fazer diferença nenhuma no curtíssimo prazo, mas 1% aqui, 1% ali, mais 2% acolá, mais 3% aqui. Quando você começa a calcular, isso começa a fazer grande diferença. E é justamente o que a gente vem fazendo nessas últimas semanas. Fiz vendinhas pontuais, fiz operações de hedge, que inclusive os integrantes do Prêmio Desafio acabam por aproveitar. Posições de hedge justamente para você capitalizar com uma eventual correção. É a operação de proteção. Você tem um portfólio e você faz justamente um contraponto para o caso do mercado cair. Isto vai aumentando o seu caixa, vai te deixando cada vez mais confortável com o mercado. Se você somar isso a uma estratégia de se subir eu vou agir desta forma, se cair eu vou agir desta outra forma, sem o FOMO, você começa a se colocar como um investidor muito pé no chão, um investidor maduro. Não precisa ser velho ou ter 200 anos de mercado para ser um investidor maduro. Não precisa ter uma montanha de dinheiro. Muita gente pensa apenas na parte financeira, esquece a questão percentual. 1% aqui, 1% ali, 0,5% acolá fazem grande diferença lá na frente. E outra, agir desta forma te tira da urgência enlouquecida que o mercado pode te colocar. Vou te dar um exemplo. Tem muita gente que não comprou aqui, nem aqui. Tá louco para comprar. Só que tem ativos que estão de que forma? Estavam aqui.
Quem comprou aqui, e teve gente que comprou aqui, saiba disso, está amargando 50% de prejuízo. Aí é que as coisas começam a ficar perigosas. Se você compra a FOMO, provavelmente se o mercado cair um pouco mais aqui, você vai vender quando o mercado está formando um fundo ascendente, está acelerando. Adivinha para quem? Aqueles que não compram medo, compram euforia, adivinha para quem eles vão vender? Para quem está bem preparado e está com caixa prontinho para fazer as compras. Já viu aquele desenho da baleia engolindo as sardinhas só com a boca aberta? É mais ou menos assim. As baleias não fazem absolutamente nada de diferente, nada de absurdo. Elas somente têm paciência, o que muita gente não tem por uma falta de organização, muitas das vezes, por uma falta de planejamento, estruturação, estratégia. Isso tudo é modulado, isso tudo é ajustável. É importante que você aprenda a estar um passo à frente. Como que você faz isso? Se preparando. Não tem milagre, não tem mágica, não tem jeitinho. É simplesmente trabalho sério feito com o objetivo de te colocar de uma forma analítica. Se subir, se cair, se subir, se cair. Se subir aqui, eu faço isso. Se cair aqui, eu faço isso. Se fizer isso, faço isso. Inclusive, se você tem uma visão X, tem um ombro, cabeça, ombro aqui, existe uma probabilidade dele buscar para essa área. Se você sabe isso, e se você sabe isso com antecedência, o que você pode fazer? Realiza pontualmente, abre alguns hedges, mantém o seu caixa, fortalece seu caixa. Aí caiu aqui e as pessoas começam a falar, ih, agora, ih, já era. Os ursos começam a sair da caverna, o que você faz? Opa, o medinho, tá com medinho? Daqui, barato. E aí as pessoas compram aqui, aí tem isso aqui. E é isso que acaba acontecendo repetidamente no mercado. É simples? Não, não é simples. É rápido? Não é rápido. É fácil? Não é fácil. Mas é totalmente possível que você, através de base gráfica simples e organização, planejamento, que você consiga sim ter a consistência e alcançar os seus objetivos. É o que a gente passa diariamente aqui. É o que eu busco trazer para você. Organização, sem esse FOMO louco, que é alta infinita ou queda infinita. Pé no chão, sem loucura. Quer torcida? Quer moedinha para fazer 1.500 vezes? Tem um monte de gente que vai te vender esse sonho. Boa sorte. Vai lá. Não é para você. Aqui é lugar para investidor. E se você realmente quer ser um investidor, você precisa de organização. Poxa, Alain, mas você está falando isso de novo? Vou seguir falando diariamente, porque é algo que funciona. Não funciona só para mim. Funciona para milhares de pessoas. Se você quiser acompanhar muito das nossas atualizações, tem o nosso grupo geral. Aqui tem muita informação de valor para você. Muita informação. Tá? A gente faz questão de traçar cenários, trazer estudos, trazer avaliações. É importante que você participe se você quer buscar mais atualizações. Segundo o link da descrição, nosso grupo geral do Telegram. Agora, você quer investir no seu conhecimento? Para você ter base? O seu lugar é no Prêmio Desafio. A gente tem metodologias, estratégias, planos de ação, planos de reação, metodologia para compra, venda, aula de psicologia de trade, hedge proteção. Tem aula para identificar topo do bull market, aula de bear market, tem muitas e muitas aulas para te dar base, suporte 1 para 1 comigo e muito mais. Minha carteira, operações no mercado futuro, você tem acesso completo a tudo. Grupo Prêmio, Grupo Desafio, 2 grupos fechados onde a gente entrega os nossos programas de conhecimento. Quer saber mais? Quer entender o que a gente entrega? Primeiro link da descrição, basta você acessar que um chat será aberto, é o nosso chat oficial, basta enviar um oi e o time vai te encaminhar todas as informações para você entender o que é entregue, entender os valores e poder aproveitar para
investir com inteligência. Maravilha? Seguindo então, sem mais blá blá blá, vamos às altcoins. Cake, Lai, Tau, YNE, Yes No Error. Maravilhoso, o nome dessas coisas são maravilhosos. Tai, Vra, Avax, Link e Nier. Link e Nier, ó, vamos começar logo de baixo. Ombro, cabeça, ombro. Link, ombro, cabeça, ombro. Faixa de 618 para Link, 12 e 13. Olha o Bitcoin. Se o Bitcoin começar a corrigir, Link pode sim buscar esta área aqui e pode abrir oportunidade para quem está de olho. Você vê que é uma área interessante. E tem aqui um ombro, cabeça, ombro inverso. Vamos puxar, ó, ombro, cabeça e ombro inverso. Que lindo, que maravilha. Se você estiver de olho, já sabe. Nier, mesma coisa. Ombro, cabeça e ombro aqui em Nier. Traço Fibonacci, olha o Bitcoin, base de preço. Você vai olhar aqui, já está próximo, está em 50. 2,17 a 2,01, 2 dólares. Acaba sendo uma faixa interessante para Nier. A Avax não está tão interessante assim. A Avax, a minha visão segue a mesma. Por quê? Porque ele perdeu os fundos aqui, teve fundo duplo, acelerou, mas não foi capaz de romper. Perfil conservador, só depois do rompimento e fundo. Perfil agressivo, fundo ascendente, de olho no Bitcoin, considerando que a gente tem potencial sim para ter valorizações. VRA caiu bastante, tá? Está demonstrando uma recuperação interessante demais. Recuperação maravilhosa. 250%. Vai sair comprando agora? Não, né? Não me faça isso. Olhar para retrações de Fibonacci. 38.2, 618. É nessa faixa aqui. Então é 00024, 00018. Estas são as faixas de retração. TAI, mesma coisa, tá? Mesma coisa, a retração subiu aí 1 zilhão%. Vamos olhar? 545%. Caramba, que pancada, hein? Agora a gente vem aqui, traça o Fibonacci, está em 618, começa a ficar interessante, mas pelo fato do Bitcoin já estar resiliente, não ter começado a corrigir, eu olharia também para áreas de 78,6. Se eu tivesse uma visão extremamente bullish, tá? Deixa eu dar uma olhada numa coisa. O volume vendedor descendente. Para quem tem uma visão extremamente bullish para o projeto em si, poderia escalar um DCA leve aqui, acompanhando também o movimento do Bitcoin. Lembrando que teve gente que comprou a 0,023, tá? Então, você tem que considerar isso. YNE, cara, tem uma demonstração de força. Aqui teve um clímax no volume, marcação do que pode ser um fundo. Vamos no gráfico de 3 dias. Vamos no gráfico diário. Gráfico diário. Vamos dar uma olhada. Acho que tem um canal de baixa aqui. Canal de baixa? É, canal de baixa. Compraria no ponto atual? Não. Comprar é ou abaixo de 0.003 ou depois do rompimento e teste. Aqui, ó, ombro, cabeça, ombro. Tá? Então eu não compraria aqui, neste meio do caminho, também por conta deste movimento aqui, ó. Tá? A gente tem aqui suporte, perdeu, vira resistência, tem que fazer este movimento. Para mim, é isso aqui que precisa acontecer. Então, ele precisa romper 0.0081. É isso aqui. Ou perder esta área de 0.0030. Tal. Vamos dar uma olhada em tal. Será que eu peguei o gráfico? Deixa eu ver se eu tenho um gráfico melhor, que tem mais informações.
Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada. Sustentou. Sustentou suporte, tá? Tá vendo aqui, ó? Sustentou, acelerou. Temos aqui uma cunha. Foi rompida. Maravilha. Esticou bem. Agora começa uma leve correção. Eu olharia para tal nas faixas entre 306 e 253. Aqui. É isso aqui que eu tô de olho, tá? Por quê? Faixas de Fibonacci. Lá aí, meu Deus do céu. Aí complica, né? Não tem o que fazer enquanto este cara, ó, ele não recuperar isso aqui. Só até um pouquinho mais, ó. Enquanto ele não romper 0.0018, não tem conversa. Por quê? Isso aqui é a tendência macro de baixa. Ele precisa acelerar, formar um fundo ascendente e aí sim abre esse espaço para compras nesta área. Sem que isso aconteça, esquece. E por fim, cake, pancake swap. Vamos ver, tem nada aqui. Olha que desenho horrível, tá? Olha só que maravilha. Tem aqui, é um triângulo simétrico. E tem algo aqui, ó. Sei lá. Isso aqui é horrível. É topo, fundo, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, topo descendente, vai formar um fundo ascendente. Não tem o que fazer aqui. Eu não compro neste tipo de padrão que vem demonstrando uma acumulação nos últimos 5 meses. Esquece. Mas pode romper, tá perto de romper, até o final do mês ele rompe. Tudo bem, se ele romper para cima, trouxer, por exemplo, depois correções, aí sim abre espaço para compras. Nesta movimentação aqui, atual, não faz o menor sentido, para mim, tá? Comprar. Por quê? Porque ele pode acabar rompendo para baixo. Se ele romper para baixo, ele forma um topo descendente, vai visitar os fundos novamente. Então, a melhor compra foi feita aqui, ó, em meados de fevereiro. Agora, não tem o que fazer. Eu aguardaria isto aqui. Rompimento, maravilha, teste. Aí sim a gente quebra esse padrão de 5 meses. Perfeito? Tem ativo que tá bom, tem ativo que tá horrível, tem ativo que tá interessante, tem ativo que, se a gente acabar vendo correções, podem ficar maravilhosos. Vamos acompanhar. Eu trarei atualizações a qualquer momento lá no grupo geral. Participe do mesmo. E lembre-se, neste vídeo eu não trago indicações de compra nem de venda, apenas vídeos educacionais, onde eu apresento o que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, além de trazer alertas com base no gráfico. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu desejo a você também. Você é só sobre você, por quê? Porque o meu conteúdo é para você. E eu desejo uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no seu bolso.